Opa, nós de volta! Oh, mas quanta coisa boa que a gente trouxe daquela terra maravilhosa, Nordeste, meu lindo. Mas vamos dar continuidade ao nosso trabalho, à nossa sequência de vídeos sobre HQI e mais um monte de informações legais. Vamos lá? Bora! Fala, povo das águas, começa com um like, muito obrigado meu Deus, muito obrigado aos meus antepassados, muito obrigado mamãe, muito obrigado papai, muito obrigado aos meus seguidores, a minha esposa, a vocês, Alberto de bateria recarregada, eu tô falando até meio Bob Marley, meio, né, assim, tô zen demais. Pessoal, eu ficaria aqui horas conversando e contando causos, contando coisas bem legais. Sempre acontece 2.000, 3.000, 5.000 visualizações, 400 likes, 200 likes. Por que você faz isso com o aquarismo brasileiro? Entenda que cada like, cada vez que você coloca seu like, você faz com que o YouTube, a plataforma YouTube, entenda que o seu vídeo foi aceito de forma mais positiva do que uma simples visualização. E isso faz com que o vídeo seja indicado para mais pessoas e com isso, você que não sabe como ajudar, basta você dar like em todos os vídeos que você assistir de aquarismo, obviamente que tem um conteúdo que bate, que compense dentro do contexto dos conhecimentos que você tem sobre o assunto. Em especial se você é iniciante, tá bom? A gente tem tanta coisa para falar, tanta coisa, e aqueles que não gostam de vídeos longos, que falam que o Alberto filosofa muito, sorry, it's my life. Ó, temos o livro, os suplementos, olha que lindo, a linha completa de hidróxido, cloreto de cálcio, magnésio, buffer, iodo e agora o mais novo membro da família AquaShow AQ Carbon. Todos com bula bonitinho, todos com excelente qualidade, melhor custo-benefício que você encontra atualmente na praça e com sucessos garantidos de utilização, tá? Isso é comprovado por todos aqueles que utilizaram até o momento. Pessoal, vamos conversar um pouquinho, vamos falar, nós estamos aí, né? Brasil, primeira vitória depois que eu cheguei. Hoje eu estou gravando um vídeo aqui em cima da hora, porque eu tinha deixado 4 vídeos, 3 vídeos já pré-gravados. E agora a gente está voltando aqui para falar sobre um assunto muito legal. Afinal de contas, compensa mudar sua luminária. Essa luminária, você que ainda não colocou nenhum sistema, já investiu numa luminária de LED e quer passar agora para uma HQI. Vale a pena fazer a mudança? Nós vamos trazer aqui diversas considerações vendo os dois lados da moeda. Quais são os dois lados da moeda, Alberto? O preço da HQI e o preço do LED? Não, nós vamos ver o lado de quem é o beneficiado com o assunto. Nós vamos ver a questão biológica, a questão de qualidade de vida do organismo para o qual nós estamos criando. Recentemente aconteceu um evento muito legal que me levou a essa questão. Eu paro o carro aqui no estacionamento, que é um terreno grande, quase 5.000 metros quadrados, 6.000 metros, é grande mesmo, um quarteirão inteiro quase. E lá tem vários gatinhos que a pessoa pega de rua e cuida, ele dá ração e tudo mais. Obviamente, por ser aberto, por não ser, não criado dentro de casa, eles vivem soltos. Sobem árvore, caçam passarinho, é aquela vida.
E aí eu mandando o vídeo para casa, toda minha filha falou, tadinho, né? Questionando porque eles não estão sendo, entre aspas, bem tratados. Se coçam, aparentemente pode ser que tenha pulga, carrapato, enfim, todas essas coisas que a gente conhece muito bem de um animal que vive livre, né, no meio de um lugar onde tem muitas árvores, muitos arbustos, mato, né, capim, enfim. Eles caçam, inclusive, né, coisas além daquilo que a gente dá de comida para eles. Eu sempre trago comida para eles, tem um cachorro também. E aí, ela falou, o gato feliz para mim é aquele que vive em casa, né? Que é bem cuidado, que tem ração e tudo mais. E esse conceito de felicidade que a gente tem muitas vezes, a gente humanifica os animais. Isso é muito comum nos vídeos da Disney, nos vídeos de desenho animado, onde você tem um peixinho palhaço que atravessa um oceano para procurar o pai dele. Isso na natureza, né? Dentro do mundo animal, a única espécie que faria isso é a espécie humana. E por isso somos tão especiais, né? Nesse sentido de sermos únicos, de sermos a espécie dominante do planeta. Isso dá direito a uma série de filosofias, de metáforas, de viagem na maionese, né? Como a gente gosta de falar. Mas assim, esse conceito de felicidade aqui também, ele é muito relativo. Porque para muitos o coral ele está dentro do aquário e as pessoas esquecem que o princípio básico da sobrevivência, e eu estou falando sobreviver mesmo, sobreviver, não é viver. O princípio básico da sobrevivência do coral é a alimentação. 80%, eu não tenho números científicos para falar isso, mas assim, é uma questão da experiência da propedêutica que eu menciono, ao longo de todos os 40, né, as 4 décadas, em que a gente aprende de uma vez por todas que coral com bons sistemas, aquários com bons sistemas de iluminação, é mais de 80%, 70%, 80% de sucesso garantido. Os restantes, os 10%, 20%, 30% que restam aí, eles estão vinculados à qualidade da água e ao resto do que você faz. Coincidentemente, nós temos vários canais trazendo diversas dicas de aquarismo. Nós temos hoje o recurso da internet com tradução, legendas em português, em praticamente todos os vídeos, né, relacionados a esse assunto. E eu gosto muito, eu não fico preso aos vídeos dos youtubers e das reportagens dos sites, fóruns, etc., brasileiros. Eu gosto muito de acompanhar os americanos, que são muito bons, tem uma leva muito boa. Os alemães, que também estão dentro de um bom contexto. Mas a gente tem que entender o seguinte, a realidade socioeconômica, a realidade cultural desses mundos, desses países, melhor dizendo, não é a mesma, não são iguais às condições que vivem os nossos queridos brasileiros, né? Como a gente vive aqui. Então, a gente precisa entender uma coisa. Aqui no Brasil, o brasileiro tem mania de fazer, sabe o quê? Quando ele tem, por exemplo, uma peça que quebrou e precisa emendar os fios, o que é que ele faz? Ele faz roleta russa. Primeiro ele emenda de qualquer jeito, ele tenta de um jeito, ele tenta de outro. Hoje isso está muito comum. Ele faz de qualquer jeito, emenda de qualquer jeito, para depois ler o manual. É raro, é muito raro aquele que compra um carro, você comprou um carro zero. Você teve as manhas de sentar, pegar o manual do seu carro, muitas vezes com 180, 200, 300 páginas, né? Agora mesmo eu aluguei uma Renegade, aí 1.3 turbo, me impressionei com o carro inclusive. Aí eu precisava ver alguma coisa do painel. Primeira coisa que eu fiz, abri o porta-luva, manual de instruções, abri o manual de instruções, índice, aquilo que me interessava na questão, vi o número, página tal, fui lá, resolvido. O que as pessoas primeiro fazem hoje em dia? Primeiro a pessoa tenta, desconfigura, mexe errado, vai para um lado, aí não consegue, YouTube, vídeo, vamos assistir algum review, vamos assistir alguma coisa aqui, como? E a resposta está lá, no porta-luva, a menos de 1 metro da pessoa. E ela complica, literalmente ela complica. E a gente entende o seguinte, gente, a gente confia demais em equipamento, cada vez mais sofisticados, cada vez mais caros, cada vez mais cheios de
pormenores do qual o usuário não tem como resolver, tem que mandar para assistência mesmo. A gente vê os carros hoje em dia, antigamente era fácil trocar a correia dentada de praticamente qualquer carro. Agora, mesmo os carros nacionais, que de nacional não tem nada, né? A gente sabe disso. Para trocar uma correia dentada tem que desmontar isso, tem que desmontar aquilo. Antes a gente tem até piada dizendo que tal carro. Os carros mais antigos, né? Não, mas os mais novos são sim complicados. E a gente tem que entender o seguinte, gente. Equipamento, tecnologia, isso tudo quebra. Isso quebra. Conhecimento fica. Tecnologia, equipamento, material, LED, bomba eletrônica, bomba não sei, quebra. Tudo isso quebra. Porém, o conhecimento adquirido, esse fica para o resto da sua vida. Então, é muito importante você adquirir conhecimento. Por isso, nós trazemos aqui uma gama infinita de possibilidades. Em breve, lançaremos o curso, o grupo VIP Aquaristas Aqua Show. É um grupo que estamos criando no WhatsApp. Acredito que agora, dia 1º de dezembro, já deve estar no ar, ou talvez, vamos ver aí, eu estou na correria, que eu já voltei agora de férias, e eu não quero me estressar tudo de volta, né? Quero continuar zen. Enfim, nós vamos trazer para vocês mais uma ferramenta para esclarecimento de dúvida. Esse cara acha que sabe tudo, né? Esse cara pensa que responde tudo. Não! Aqui meus seguidores estão mais do que conhecidos nisso. Alberto, como é que faz para usar? Esses dias me perguntaram, eu tenho uma luminária blá 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 XYZ, como é que eu arrumo? Eu falei, não sei. Eu não vendo esse produto. E aí o que eu te indico, o que eu te falo, pega o site do fabricante, pega quem te vendeu e pergunta para essa pessoa. Quem me vendeu foi um cara, ele não tem manual. Vai na internet, procura. Não tem. Fala, bicho, não sei. Quando eu não sei, eu não sei. Quando eu não sei. E ponto final, tá bom? Então a gente precisa entender que é necessário dar valor, em primeiro plano, às coisas nacionais, ao que nós temos no Brasil. As bombas fabricadas no Brasil, aos skimmers fabricados no Brasil. Olha, eu recebo críticas constantes, apesar de elogiar frequentemente. Vocês já me viram falar mal e dar nome, falando mal direto, a algum lojista, a algum cliente, a algum seguidor, a alguém? Se isso aconteceu, foi realmente um deslize muito feio, porque a gente tem, por natureza, uma coisa que eu tenho, não é moral, é ética. E são coisas bem diferentes, tá? Moral, por exemplo, eu estava vendo esses dias uma definição maravilhosa de um estudioso aí né? Navegando aí na internet, onde ele conta moral por exemplo, o certo e o errado tem uma questão moral. Por exemplo, você ter 6 esposas. No Oriente Médio, dependendo do país lá, se você tem dinheiro e pode bancar 6 esposas, você tem 6 esposas. E aqui no Brasil, se você tiver 6 esposas, isso é amoral. Agora, ética é você falar mal de alguém, sabe? Nem precisa entrar nesse mérito do que é, né, falta de ética e o que não é. E aqui no Brasil, dentre essas pesquisas, existe um cara, ele não é muito, assim, não é engenheiro, tá? Mas não é muito bom não. Um tal de Osiris Silva. Vocês já ouviram falar desse senhor? Não, né? Não ouviram. Esse cara é simplesmente o fundador da Embraer, uma das maiores empresas de construção de aviões do mundo. E é nacional. E ele estava em Estocolmo numa reunião com várias pessoas, e entre eles estavam os membros que indicavam os ganhadores de prêmio Nobel. E ele, no meio daquilo tudo, no jantar, perguntou, ele falou, gente, por que que o Brasil não tem nenhum prêmio Nobel? Por que não tem nem indicação para prêmio Nobel? E os caras não quiseram responder. Olha que coisa impressionante isso que eu vou contar aqui. Um não responde daqui, um não responde de lá, um não responde daqui. Alberto, e o assunto de hoje? Vale a pena trocar HQI? Como você enrola? Calma, cara, calma. Adianta, bota o vídeo mais rápido aí, se vira. E aí ele perguntaram, né? Ele falou, por que a gente não tem? Depois de algumas doses de vodkas, conforme ele mesmo conta na entrevista,
Ele fala que os caras aí eles se soltaram um pouco mais, né? Álcool na cabeça. E aí eles falaram, acontece o seguinte, o brasileiro, ao contrário de todos os outros países, quando tem uma indicação Nobel, por isso que a Argentina tem, acho que Chile tem, enfim, vários têm, e o Brasil não tem, quando aparece uma indicação, a reunião, a comunidade científica, o povo se reúne para exaltar, para apoiar, para fazer campanha, para que aquele candidato seja exaltado. Todas as vezes que aparece um candidato brasileiro ao Prêmio Nobel, a comunidade brasileira joga pedra, critica, fala mal. Sabe, tipo, Alberto Bacelar consegue manter um aquário maravilhoso, com corais moles, com corais duros, num custo menor. O que a comunidade científica faz quando o Alberto vai e tenta trazer isso para todo mundo? Mete o pau, mete o cacete, porque é um irresponsável. Isso, nos Estados Unidos, o Julius Sprung, quando vocês seguem, quando você vê ele falando de outros, quando ele fala, uma das pessoas que mais fala bem de João Carlos Basso, meu grande amigo, está pescando, está bem. Recebemos um áudio dele esses dias através do Pantaleão, inclusive. Um abraço, João, sempre. Muito respeito, muito orgulho de você ser um aquarista brasileiro, cara. E o Julius Sprung é um dos que mais falam bem do João Basso. Enquanto aqui no Brasil, precisa falar? Precisa dizer? Não, né? Então, nós temos isso aqui, sabe? Nós temos, aqui a pessoa critica, aqui a pessoa joga pedra, é por ciúme, não apoia, enfim. E isso acontece dentro do mercado brasileiro de equipamentos, sabe? Santo de casa não faz milagres. Ó, eu vou dar 2 exemplos besta, que nós estamos em época de campeonato mundial de Copa do Mundo. Quem é o atleta do século? No mundo inteiro, se você fizer a pergunta disso, é Pelé. Pelé é eleito atleta do século, no século que passou agora. Fez conquistas que vai demorar, dentro do futebol, o que o Pelé fez é tipo, sabe, a Ayrton Senna dentro do campeonato de automobilismo, dentro da Fórmula 1. Não tem como comparar, não tem como. O Pelé de goleiro, zagueiro a atacante. Pelé jogou em todas as posições e muito bem. Pelé jogou muito bem em tudo. Mas a gente não valoriza. A Índia, recentemente, levantaram um outdoor imenso, né, para o Neymar. Poxa, Neymar joga lá no Paris, faz gol pra caramba, aí aqui ao invés de ter o apoio, sabe? Aí mete o pau e fala mal, e ele é sonegador, só vê o lado ruim, o lado negativo, só joga a pedra como se ninguém tivesse pecado, né? Atire a primeira pedra, você que está reclamando e falando mal. É assim com política, é assim com religião, é assim com futebol. Poxa, tem gente torcendo pro Brasil perder a Copa do Mundo, gente. E aí é engraçado, você vê, tem pessoas que o Neymar se contundiu, tá fora da Copa, e as pessoas reclamam não, né? Xinga, fala mal, diz que cai, aquela coisa toda. O cara sofreu falta, foi, sabe, acho que de 14 faltas que teve no jogo, 9 foi contra ele. E eu não entendo, eu não consigo entender muito bem por que as pessoas torcem contra elas mesmas, né? A gente, enfim, tem tudo, é um país maravilhoso e acontece esse tipo de coisa. Mas faz parte, né? Vamos torcer, vamos ver o que é que vai vir por aí. Vocês preferiam o quê? Que nós estivéssemos disputando uma guerra mundial, um evento com 32, vai passar para 40 e pouco, é por interesse comercial. Claro! É o que movimenta o mundo. Esse celular que você está falando aqui comigo, que você está me ouvindo agora, se você não tivesse din-din, você não teria como fazer isso. O seu conhecimento está atrelado a isso. O dinheiro é uma coisa abençoada quando é utilizado, a forma como nós estamos utilizando. E as pessoas não entendem isso. E é em função disso que o vídeo de hoje está sendo programado, está sendo realizado. Eu sou brasileiro, eu torço para quem está na situação e pode fazer alguma coisa. Se não fizer, daqui a 4 anos tem outra Copa do Mundo, daqui a 4 anos tem outra eleição. Porque o Brasil, o brasileiro, o país, a nação é muito maior do que quem ganhou a eleição, do que quem ganhou a Copa do Mundo, do que quem perdeu, sabe? O Brasil é muito maior que isso tudo. O que falta é a gente se unir
É parar de criticar, é parar de só achar que assim não foi certo porque não é o eu, não sou do, não fez do meu jeito, não serve. Não fez o teste para cálcio, como é que vai botar cálcio? Não fez teste para magnésio, como é que vai botar magnésio? O meu aquário consome mais que o seu. Tá cheio de explicações científicas no meu canal. E as pessoas continuam criticando sem estudar. Dá para ser assim? Não dá. Pois bem, em função disso, a pergunta que não quer calar. Você está fazendo um monte de vídeo falando de HQI e muitas pessoas que estão iniciando e não têm condição financeira de comprar, tá naquela. Gente, de fato, não existe ainda... Aliás, eu precisava até conversar com o nosso querido Alex Corrêa. Alex, saudade de você, meu querido. E os outros demais, o nosso... Ricardo Lou, o William, enfim, todo mundo, eu vou acabar esquecendo, né, o nome de muitos aqui, mas enfim, todos esse pessoal que eu trago aqui, que faça entrevista aqui comigo, que a gente conversa e tudo mais, porque somos sim defensores da HQI, mas a HQI ela tem limitações, em especial para o padrão médio brasileiro, porque a maioria dos aquários brasileiros, eu posso até falando assim, são de 40 a 70, 50 litros. Tem muito nano, muito cubo de 50, 60, 70 litros no máximo. Eu percebo isso. A gente tem poucos grandes aquários em que o uso da HQI é assim, indiscutivelmente o mais indicado. Não significa que num aquário de 60, 70 litros não se possa utilizar uma HQI. Mas isso gera, assim, problemas diversos. A falta de ponto no 220, a falta de uma logística para você ter que fazer uma tampa, porque a HQI tem que ficar mais alta para compensar a baixa altitude, a altura, né? A coluna de água baixa do aquário. Então, a prática, ao longo desses anos, vem me mostrando que o coral tem um poder de adaptação ao meio ambiente, às condições ambientais, muito maiores do que é o que a gente imagina, muito maiores. A gente vê corais sendo submetidos a um estresse na natureza de uma forma que em cativeiro ele não duraria 24 horas, não duraria. E isso a gente vê a maré que baixa, frente fria, tempestades, maremotos, tsunamis e por aí vai, a lista é imensa, né, de perrengues que a gente pode dizer assim, que acontece no ambiente natural. E mesmo assim os corais sobrevivem, os corais sobrevivem. Tem saído reportagens, inclusive, mostrando que cientificamente a grande barreira de coral da Austrália, ela cresceu, ao contrário do que muitos pessimistas, aquecimento global, sabe todas essas coisas aí. A grande barreira coral cresceu, ela se recuperou. É claro que existem aqueles pontos, como tem no Nordeste. Hoje, mergulhar em Peroba, lá onde eu mergulhei, vocês vão ver os vídeos no futuro e tudo mais, não dá para comparar o que é a Peroba de hoje, ou a Recife de Coral ali na frente do hotel do Barra Velha, na pousada onde eu mergulho, com o que era quando eu mergulhei em 91, 96, a primeira vez que eu fui para lá. É outra barreira, é outro Recife, a quantidade de alga é muito grande, embora nós tenhamos quase as mesmas espécies, porém num número muito inferior de quantidade. Por exemplo, aqueles grandes, não vemos palmas, não vemos as gorgônias, que era tão comum, rabo de macaco, Plexo aurélia, enfim, todos esses grupos aí de corais, a meandrina brasiliense, né, a pedra de Iemanjá, e eu fiquei muito feliz, vou mencionar isso no vídeo, porque eu vi a meandrina brasiliense andando na praia, eu vi o esqueleto de duas pequenininhas, isso é um indício que ela existe, mergulhando a gente vê. Eu vi a Anemona, acho que é a Anemona carpet brasileira, eu vi lá também, que tá difícil de achar, aquela que você encosta, ela gruda a luva, gruda tudo, né? Enfim, então assim, nós temos hoje o conhecimento de que o coral ele pode se adaptar às condições a qual ele está submetido e se adaptar muito bem, crescer, vi diversos aquários. Ah, mas se tivesse usando a HQI, estaria melhor. Provavelmente. Estaria crescendo melhor, provavelmente. Num formato melhor, provavelmente. Porém, dentro das condições atuais, tá? Então, essa
possibilidade, essa capacidade que todo ser vivo tem de adaptação ao meio ambiente, faz com que nós não podemos ser extremistas. Nós não podemos falar só mal e ver só o lado negativo dos sistemas. Existe sim uma opção a mais. Eu não quero trazer aquela questão de tira, agora eu quero que todo mundo desligue os LEDs. Existem fazendas agora sendo tocadas com umas lâmpadas HQ, umas lâmpadas de LED de uma tecnologia mais recente da Philips. Eu não lembro nem o nome do refletor agora, mas é uma coisa que sim. É claro, né? Custa o olho da cara, gente. Um refletorzinho, acho que de 70 watts, eu não lembro agora. Mas é coisa de 80, 90, 8, 9 mil reais, um refletorzinho. Quer dizer, aqui eu ia precisar de uns 5, 6 daquele lá, sabe? Tem que cobrir tudo, tem que cobrir tudo. E no final, a HQI é melhor? É. A HQI vai propiciar um ambiente mais semelhante ao natural? Vai. Porém, eles não estão na natureza, já começa daí. Existe 1 milhão de outros fatores, além da iluminação, que faz com que o aquário fique longe do ambiente natural. Não tem maremoto, não tem terremoto, não tem as coisas ruins e não tem as coisas boas. A influência correta das marés, a luz da lua, a frequência constante de renovação de nutrientes, um problema que nós temos de exportação, né, de coisa ruim do aquário, que no mar, num recife de coral padrão, não ocorre esse problema, a gente tem tudo em equilíbrio perfeito. Ok, e vamos pensar agora que você tem um aquário maior e você já tem um sistema de luminárias, já tem um sistema de iluminação LED, e aí você para e pensa, compensa mudar para HQI? Bom, é a partir daí que a gente tem que fazer uma análise com bastante critério, bastante critério. O sistema de HQI, como a gente vem mostrando ao longo de todos esses vídeos, ele é um sistema de grande potência e eficiência luminosa. E com isso, de fato, em aquários menores, como eu mencionei, fica um sistema meio complicado de ser controlado. Mas em aquários como esse, é possível, através de uma iluminação híbrida, você fazer sim uma transformação legal. Então, vem aquela questão, eu vou dividir em 2 públicos distintos, tá? Aquele que de fato prioriza a saúde dos animais e não tem uma condição financeira adequada para investir num sistema de iluminação LED top. Vamos usar esse termo que vocês entendem bem como eu estou falando. Ou seja, não dá para você cobrir toda a superfície do seu aquário com luminárias de excelente qualidade, tá? Aqui mesmo eu percebi, hoje eu percebo que dependendo do nível de coral, não adianta eu colocar 4 luminárias de boa qualidade aqui, das mais caras que você encontrar no mercado. Eu vou precisar de 6 luminárias, talvez 8. E eu vejo isso na prática pelos canais que eu sigo, pelos clientes que eu tenho, tá? Eu tenho seguidores no Brasil inteiro de aquários só SPS, que inclusive utilizam minha metodologia, que usam luminárias importadas, né? E que, gente, se você for ver a quantidade de luz que a pessoa colocou lá, a gente tem o Gadelha, o Riff Gadelha, né? Que é um exemplo bem clássico nisso. Ele começou com 4 luminárias ou 3 lumináriazinhas, depois botou mais 2, depois foi, bicho. Vai ver como está a quantidade de luz que o cara tem no seu aquário hoje. Então, se você não tem como investir num sistema desse tipo, nessas luminárias de última geração, ou mesmo até uma luminária como é a luminária Aqua Show, porque não tem jeito, não tem como sair barato, porque os insumos, os produtos, todo o material utilizado para se fazer uma iluminação de LED custa caro. E a mão de obra também. A mão de obra para você juntar tudo isso numa forma que fique legal. Eu vou trazer o vídeo dos módulos, tá? Aguarda, vocês vão ficar... módulo Wi-Fi, módulo bonitinho, vocês vão... Espera que está chegando aí. Agora para 2023 nós vamos ter excelentes coisas relacionadas a isso. E aí vem a questão, você está com um sistema no seu aquário que nessa semana eu recebi uma consulta de um cliente, ele pedindo para eu fazer uma análise
E ele tem um aquário grande, 2,60x60, com uma tira de LED que ele mesmo fez, sabe? Subdimensionada. É um aquário de 700 litros, 600 e poucos litros. Ele está lá com, acho que 200, 300 watts. Quer dizer, está com metade do que ele precisa e não abrange, não ilumina tudo. Num caso como esse, se ele usa essa régua que ele já tem para fazer uma iluminação de azul royal e coloca 4 HQIs de 150 watts, ele vai gastar 10 vezes menos ou menos do que se ele for proporcional ao seu aquário um mesmo sistema de iluminação com LED desse nível, desse naipe que a gente está falando. E no final, sim, quem tem... Me ligaram hoje, gente. Hoje me ligaram. O cara querendo 4 lâmpadas HQI, eu tinha 3 aqui, fiz a encomenda de outro. Ele falou, olha, Alberto, a pessoa que se você põe HQI, depois que você tem um tempo, você não volta mais para o LED. Dá muito o que falar. E é claro, se eu for conversar com uma empresa, com uma loja, que só vende LED, não vende HQI, você acha que essa loja vai dizer que a HQI é melhor, que a HQI ainda tem condições, a HQI ainda... Não vai, cara. Ele vai falar tudo que está, todos os contras, porque ele não vende HQI. Isso aconteceu muito comigo e acontece ainda com relação ao uso de água natural. A insistência logo no início do meu canal, quando eu comecei, eu acho que eu sou uma das pessoas que primeiro se manifestou com relação ao uso de água natural, porque até então era sal, só sal. Água natural tem parasita, água natural traz doença, água natural faz mal, água natural não tem controle, água natural tem poluição. E eu mostrei o Big One, lembra do Big One? Eu uso água natural e vendendo água natural, que eu tinha fornecedores. Nossa Senhora, mudou o mercado, mudou. Isso houve uma mudança hoje no mercado, onde não há quem fale mal da água natural, porque sabe que quando uma loja em Pernambuco, nosso amigo, acho que é o Fábio, enfim, tem uma série de pessoas que comercializam a água natural, que coletam a água natural e sabem os benefícios e as vantagens que ela tem sobre o sal sintético. E aí, contra fatos, não há argumento, entendeu? Porém, vamos lá, se você quer mudar, compensa sim você investir num sistema de iluminação HQI com um respaldo photoshopico. Será que existe isso? Para que você tenha um visual mais bonito, ok? Então vale a pena você trocar o seu sistema que você já tem. Eu diria o seguinte, vale a pena você investir num bom sistema de iluminação. E não importa se é HQI ou se é LED. Eu vejo pessoas com aquário de 50, 60, 70 litros querendo tirar sua lumináriazinha porque os corais não vão. Aí eu peço para mandar a foto. Aí o cara tem um aquário de 70 litros com um refletorzinho de 30, 34 watts, sendo que desses 34 watts, 20%, 30% é vermelho, é verde, é UV que não está UV de fato, né? Vamos ver, mas vamos ver do que UV. E a gente fica num subdimensionamento e coitado dos corais. Agora, para você fazer o tal upgrade, existem marcas nacionais das quais pare de ter ciúme, apoie os candidatos a prêmio Nobel brasileiro. Não faça isso com o seu país, com a sua nação. Torça para quem está no momento, para que ele faça o melhor, porque se ele fizer o melhor, você é o beneficiado. Mas não tem jeito. O cara já prejulga, já fala, não deixa nem o cara começar, já bota a terra. Não faça isso, porque a única pessoa que vai perder é você. Sabe, eu não lembro qual filósofo, o Cardal, ele fala, né, que o pessimista é aquele grandíssimo, torce para que tudo dê errado. Por quê? Só para ele mostrar, tá vendo? Eu não falei? Quer dizer, ele não traz benefício nenhum para sua família, ele não traz benefício para ele. É uma alimentação constante de ego. Ele precisa alimentar o ego dele. Ele é tão ignorante, ele é tão isento de cultura, que ele, por não conhecer, ele torce para que aquilo dê errado, só para ele falar, eu não disse que ia dar errado? Ou seja, ele quer se passar por inteligente, por culto, porque ele já falou que vai dar errado. A diferença, bicho,
entre você conseguir e não conseguir, é você tentar. Se tá marcado para o evento dar certo na 100ª vez, e você parou na 99ª, você perdeu. Você nunca vai entender que era só mais uma vez para dar certo. Mas não fique repetindo padrões errados. Não fica repetindo. Eu não disse que não ia dar. Por que você não acha que não vai dar certo? Porque ele fez isso, mas ele está fazendo diferente agora. A primeira luminária Aqua Show que nós fizemos, não dá para comparar com essa que nós estamos fazendo hoje. Não dá. Marcas de cooler, marcas de, sabe? Eu vou trazer aqui 2 luminárias que estão terminando de ficar pronto, 2 módulos, que eu sou contra, mas que eu preciso fazer, já que é aquilo que está em evidência, e eu não há como voltar atrás, não tem como a gente chegar agora e falar, gente, chega de luminária LED para aquário e agora vamos voltar a HQI T8 e T5, perdão. Isso não vai acontecer. O que vai acontecer é que se nós não contribuirmos para melhorar as luminárias LED no intuito de mais tecnologia, quem vai sofrer são os corais. Vai acontecer o que já vem acontecendo. Mais e mais e mais corais mortos. Mais e mais problemas de saúde com os corais e com os peixes de tabela. Então, para que isso não ocorra, eu, Alberto Bacelar, já matei incontáveis quantidades de coral, principalmente os pétreos brasileiros. Eu pegava a colônia de coral de fogo nos anos 80. Como é que se fazia o aquário? Era dolomita, acho, ou concha moída, a placa de Jauber, as colunas, né, filtro biológico de fundo com coluna, jogava. Eu fui para Porto de Galinha, eu nunca vou esquecer disso, está em minha casa essa peça aí. Eu tenho um coral cérebro, acho que é o Musmilia Arte, se não me engano, preciso ver depois se é isso mesmo, e desse tamanho assim, ó, uma peça de coral maravilhosa. Toda vez que eu olho aquilo, eu quase choro. Hoje eu quase choro, mas eu já cheguei a chorar, porque eu lembro que eu peguei um balde de cloro no Jatiuca, lá em Porto de Galinha, muita gente conhece esse hotel. Eu peguei, fui no setor lá da cozinha, né, e pedi um balde. Peguei cloro de piscina, joguei, enchi de água, peguei o coral vivo ainda com um monte de coisas que eu não sabia o que era na época, ainda, aquela coisa começando, poliqueta, um monte de coisinha, joguei, mergulhei no cloro, daqui a pouco um monte de caranguejinho, sabe, minhoquinha, estrelinhas do mar, fiuros. Aquilo para mim é normal, é assim. Por quê? Porque eu peguei esse negócio e botei no meu aquário como uma peça decorativa. E fizemos isso durante muitos anos, gente. Hoje, o conhecimento leva ao aperfeiçoamento. Então, na época, a gente matava com cloro. Hoje, muita gente está matando o aquário com luz, porque não alimenta. Não alimenta. A luz é o alimento do coral. Ovos de artêmia sem casca, plâncton, fitoplâncton, isso, sabe, isso é supérfluo. Isso é supérfluo. Isso o aquário bem iluminado, com qualidade de água, possui. Ele produz. O aquário produz o alimento do coral. Você dá uma suplementação, um plus, sabe? O arroz, feijão, bife, salada, ovo frito, o aquário produz. O camarão, o estrogonofe, a pizza, isso a gente dá de presente a mais para o aquário. Tá? Mas você sobrevive sem isso, e muito bem, aliás, você vive sem isso, e às vezes até melhor, porque eu vejo muita gente alimentando o coral e isso leva o coral à morte, porque está alimentando aquilo que o coral não precisa, está em excesso, aí é alga, aí é problema. Então, se você tem um aquário até um certo tamanho, dependendo do tamanho, faz um levantamento para fazer a modificação para HQI, a médio e longo prazo, com certeza você vai economizar sim. Nós já trazemos aqui, nós trouxemos aqui nos vídeos anteriores toda essa sequência de mudança de HQI, a questão da economia, a questão do aquecimento, a questão de uma série de coisas. Nós podemos melhorar. E então, tome muito cuidado com escolhas precipitadas. Faça o levantamento. Você que está começando, aproveita, faz o curso básico de aquarismo. Dá o like. Você não deu o like ainda, né? Falei lá no começo. Por favor, criatura de Deus, dá o like. E aí você vai ter conhecimentos com o nosso livro, com o livro que a gente escreveu. Está acabando.
você vai ter conhecimento com o curso básico de aquarismo. Eu já sei tudo, não sabe não, eu não sei, e eu estou há 40 anos, eu acho que eu não sei metade da metade do que a gente pode saber. Tá aí, ó, bota a coisa e morre toda hora. Vou fazer a mudança, sim, em breve, vou colocar minhas 4 HQI de volta, por questões até de pesquisa, tá? Porque eu quero, agora que eu fiquei 2, 3 anos com a LED, eu quero ter sentir isso aí, né? O aquário de casa, vocês viram no vídeo, né, da semana passada, tá maravilhoso. Fiquei 2 semanas fora, quando eu voltei, minha filha ficou tomando conta, botando as coisinhas. Falei, eu até tinha preferido, falei, Nath, não põe nada não. Reduzi pela metade aquilo que a gente fazia, sabe, suplementos. Eu cancelei, deixei só o hidróxido de cálcio. Alimentação reduzida do máximo que foi. Mas, gente, é impressionante, né? A gente volta, você percebe que alguns corais sentiram. Literalmente sentiram. Eu percebo a minha acrópora lá. Ai, meu Deus, esqueci até o nome dela. Aquela verde bem forte. Puta, né? Eu preciso de férias, gente. Preciso de férias. Enfim, é aquela verde bonitão, né? Eu percebi que ela deu uma desbotada, tá indo mais para o marronzinho. Vou fazer minha TPA, tem mudas novas de corais que eu quero colocar. Em compensação, aqui na Grande Praia, aqui os SPS aqui, que ficam aqui do lado direito, bombaram. Que bom que isso aqui eu consegui pedir para o Rafael, nosso querido escudeiro. Falei, Rafa, termina de raspar o que tiver aqui de Montipora Red, né? Porque aqui eu vou colocar mais SPS. E enfim, acabou dando. Preciso tirar aquela Kenya Tree também. Enfim, aqui tá perfeito. Aqui não mudou praticamente nada a bateria de coral também. Deu de boa aqui na loja. Mas a gente sente essas modificações. E eu não vou mudar o aquário de casa. Aquário de casa, olha, com 2 HQI 70, mais aquela luminária de LED Aquashow híbrida, nossa senhora, ali os SPS virar capim. Mas eu não quero fazer esse tipo de alteração lá, não. Até por questões financeiras, né? Dinheiro não se acha em árvore, né? Como dizem os antigos. Então, assim, você precisa entender que, em algumas situações, por conta do tamanho do aquário, investir num bom sistema de iluminação. Não é fazer isso que eu falei agora há pouco. Comprar uma bagarinha aí de 30 watts e achar que aquilo vai tocar seu aquário de 40, de 50, 50. Cubo de 50, 50, 50. Não adianta, é 80, 90 watts de luz. Não adianta. Não adianta. Para LED, eu tenho uma luminária de 10 LEDs que ela dá 100 par. E você põe. O bichão que está lá embaixo vai comer que é uma beleza. A galera que está ali ao redor, mas eu vou fazer uma adaptação. Como assim? Eu vou colocar uma acrópora da hora no meio e em volta só soft coral lá no fundo, aquela coisa que não precisa de muita luz. Opa! Pode ser. De repente, para essa biota em questão, pode ser. Mas você vai estar sacrificando, você vai estar judiando dos animais que estão lá embaixo. Eles vão se adaptar? Vão. Como diz nosso querido Baixo, o aquário marinho é tão fácil que mesmo fazendo tudo errado, dá certo. Não é assim? Bom, não esqueçam, nós vamos fazer nosso grupo VIP, nós temos o livro, nós vamos fazer o grupo Aquaristas Aquashow, nós já temos o livro, nós já temos o curso básico. Eu agradeço de coração o carinho, o acompanhamento, tudo. Está chegando Natal, Ano Novo. Vamos torcer rumo ao Hexa e que nós fechemos o ano aí com chave de ouro. Brasil aí, Hexa campeão. Nós estamos merecendo. Só quem viveu a emoção, e eu vivi três. Eu estava falando com meu sobrinho ontem. A última vez, em 2002, era tudo muito novo, não tinha ainda, sabe? Tudo fazendo ainda, acabando de tirar a fralda, né? Tinha acabado de fazer coisa de 10 anos, 12 anos, então não tem ainda aquela consciência legal do que é uma Copa do Mundo. O gol do nosso querido Richard, vamos combinar, hein? Meia bicicleta, aquilo é bonito. Na hora que eu vi, eu falei, cara, é um esporte maravilhoso, é um atleta que se dedicou. O mundo inteiro valoriza, milhões de dólares, o país ganha com o futebol, milhões de dólares. E aqui a galera mete o pau no país. Uma das coisas que a gente mais tem, né, no nosso sangue, samba e futebol. E você preferia o quê? Que o Brasil tivesse a melhor força armada do mundo, o melhor exército do mundo, sabe?
Não, preferia que fosse fábricas, economia. Isso vem por consequência. Isso vem por consequência. Quando você está feliz, não é à toa que tinha a política do pão e circo, né? É condenada, é falada mal. Mas, gente, sabe? O brasileiro, o ser humano, ele quer primeiro, ele não quer peixe no aquário, ele quer peixe no prato. Não adianta você ter um aquário maravilhoso, com peixes maravilhosos, passando fome. Porque se eu estivesse passando fome com um fish only, eu não ia ficar com fome não, gente. Sinto muito. Sinto muito seus peixes. Tá? Vem cá, é sargentinho, ia de tudo que é jeito. Então, a gente precisa disso. E a gente precisa, sim. Nós não trabalhamos 24 horas por dia. Em teoria, 8 descanso, 8 de lazer e 8 de trabalho. É assim que deveria funcionar uma sociedade legal, uma vida bacana. Por que você acha que você tem que trabalhar da hora que dorme à hora que acorda e sonhar ainda por cima com o trabalho? Por que você acha que você tem que ficar 24 horas ligado, tunado, no 220, só para quê? Para ficar rico, milionário? É para isso? Para depois pegar o dinheiro aí, não tirar uma férias, não tirar... Pega a tua patroa, pega teus filhos, vai pescar. Não dá para ir para Maragogi e ficar 15 dias no momento. Você não está no seu momento econômico, você está provisoriamente fora do mercado de trabalho. Cara, pega uma cesta de piquenique, bota um sanduba lá dentro, passa numa lanchonete aí do bairro, sabe? Não precisa ser McDonald's, não. Compra 2, 3 x-salada generoso, bonitinho, enrola com papel alumínio para manter quentinho numa caixinha de isopor. Vai para o Ibirapuera, vai para a beira da praia, vai para a beira de um lago, vai para um pesque pague, vai tu, tua esposa e teus filhos. Vai de bicicleta, vai a pé, se vira, vai de busão. Passa um dia, viva, desfrute, porque passa rápido demais. Você não faz ideia como há um dia atrás eu me lembro que eu estava botando meu primeiro beta num aquarinho com estrutura de ferro, com massa de vidro, massa de vidraceiro por fora, para não contaminar a água. É rápido demais, gente, é rápido demais. E você fica falando mal do seu vizinho, parece que você nasceu para falar mal, né? Parece que o ser humano nasceu para falar mal do outro. Falar mal por quê? Porque só posso falar mal dos outros mesmo. Se for para falar bem, só dá para falar bem de mim. Só eu tenho coisa boa. Só eu não faço nada errado. O mundo, o resto... tomara que a Argentina seja campeã mundial. Não. Eu quero que o Brasil seja campeão mundial em cima da Argentina. De quanto? 7-1. Eu tenho grandes amigos, eu uso camisa, vou fazer um vídeo com a camisa da Argentina. Eu tenho uma camisa linda que eu ganhei, aliás é bonita, hein? Vamos, tá vendo, ó? Tem coisa, é bonita a camisa da Argentina, gente. A camisa bonita, um azul claro, bonito e branco, é linda, a camisa da Argentina é linda. É pena que os jogadores não se equiparam, não chegam aos pés dos brasileiros, né? Mas enfim, vamos parar de criticar, vamos ser brasileiros sim, vamos agradecer, né, ao Criador, seja ele a forma que você dá ao seu Criador, seja o nome que você der ao seu Criador. Se você é cristão, se você é muçulmano, não faz diferença. Você só precisa ser humano. Seja um ser humano. Para de achar que o outro, só porque o outro não acredita em Deus, não acredita em Cristo, não acredita em Cristo, não acredita em Maomé, não acredita em Alá, merece ir para o inferno. Não merece. Todos merecem o paraíso. Basta você abrir a porta do paraíso para aquele que você acha que não merece. E não é impondo a sua convicção, o seu gosto, a sua opinião, a sua escolha. Não é assim que você faz o outro entrar no paraíso, não. É respeitando que o paraíso tem muitas moradias. Há muitas moradias na casa do nosso Pai. Ou não? Vai dizer que eu, com E maiúsculo esse eu, estou errado? Alguém já disse isso, né? Opa, é que está passando o jogo ali, foi gol de alguém. Alguém já disse isso há alguns 2000 anos atrás, aproximadamente, um pouquinho mais talvez, né? Então, há muitas moradas na casa do Pai. Não esquece? Ted Ray, vem cá!
Vamos dar tchau. 2022 está indo. Se tudo correr como Ele quer e Ele há de querer, teremos sim uma excelente sequência nos próximos anos. Não porque você quer que seja o contrário, mas porque será o que tiver que ser, será aquilo que há de ser e assim será. Tá bom? Teddy? Ray? Nossa, estou bronzeadinho, né? Não vou mostrar a minha marquinha, não. Esse Alberto. Muito obrigado, meu Deus. Ah, gente, meu violão ficou pronto. Eu estou aqui para mostrar para vocês. Vou fazer um vídeo depois mostrando, tá? Depois eu conto a história dele. Reformou, tá lindo, lindo. Violão que o papai me deu. Tem naquele vídeo, né? Meu querido, meu velho, meu amigo. Saudade do meu paizão. Vamos lá. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado aos meus antepassados. Obrigado, papai. Obrigado, mamãe. Aos meus seguidores, a minha família, a minha esposa. Obrigado a vocês, pessoal. Tchau e até breve. Fui. Não esquece do like.